Por menos Estado e mais liberdade. Boa noite, pessoal. Esse vídeo está sendo feito para o canal do Alexandre Lima BR, para o concurso da espingarda calibre 12. O que será abordado aqui será o desarmamento. Desarmamento não só como o nosso Estatuto do Desarmamento, mas sim como o desarmamento da população em geral. É interessante dizer que eu gosto de ouvir os argumentos contrários e a favor ao desarmamento, porque eu acho que todo debate ideológico ele se desenvolve na construção dos seus argumentos e na desconstrução dos argumentos contrários, que se for diferente não é o debate, é uma imposição. Então, nessa linha de pensamento, eu vou começar desconstruindo os argumentos pró-desarmamento para, consequentemente, construir os meus argumentos pessoais que eu os formulei com base no que eu venho lendo, com base nos vídeos dos demais participantes e principalmente nos vídeos do Alexandre, que dá uma boa base nesse assunto. O argumento político para o desarmamento, aquele primeiro argumento, é a redução da circulação de armas no país. Então, a partir desse argumento já começa o contraste, porque a grande circulação de armas no país se dá por meios ilícitos, se dá por armas de origem estrangeira, não de fabricação estrangeira, mas sua procedência estrangeira, que com facilidade passam pela fronteira brasileira, chegando às favelas, principalmente, mas não somente as favelas, e demais centros urbanos nas mãos de criminosos e potenciais criminosos. Tendo em vista que a circulação de armas no Brasil vem de forma irregular e que o epicentro dessa circulação está na fronteira, é incabível dizer que, formulando uma política com foco no cidadão de bem, na qual suas armas serão retiradas e dispostas ao Estado, haverá redução do número da circulação de armas no país. Para haver redução efetiva da circulação de armas no país, deve ser melhorada, na verdade eu diria até implantada, porque hoje ela é, ao meu ver, ela é inexistente, a fiscalização na fronteira brasileira e nas estradas brasileiras também, para quando a fiscalização de fronteira falhar, a fiscalização rodoviária atuar nessa falha, o que não tem. Então esse primeiro argumento a gente vê que ele não passa de uma falácia e de um argumento inválido para a situação em questão. Um segundo argumento que a gente tem visto é que com o desarmamento da população haverá redução do número de mortes por arma de fogo. Ok, a princípio esse seria um argumento válido, porque quanto menos armas nas mãos de pessoas, menor será o uso delas em homicídios. Mas, estatisticamente falando, eu não vou dar números aqui para não tornar o vídeo maçante e desinteressante. Os homicídios cometidos no Brasil, eles também são cometidos com armas de fogo ilícita. Aquelas armas de fogo mencionadas anteriormente que estão nas mãos de bandidos. Os homicídios cometidos até então por cidadãos de bem estão numa cadeia bem menor, em algo compatível com os países desenvolvidos e abaixo da média do que seria esperado, eu diria. Então, novamente, nós temos um argumento
que se demonstra incorreto, porque se a grande maioria dos homicídios são cometidos com armas de fogo de procedência ilícita, que estão na mão de bandido, a política lógica na redução dessas armas de fogo desses homicídios, perdão, seriam, primeiro, o mesmo argumento anterior, o aumento da fiscalização fronteiriça e rodoviária, e segundo, um investimento na educação, para a formação de melhores pessoas. Então, não necessariamente uma pessoa que tem o acesso a esse tipo de material, ele irá adquirir, mas se ele for devidamente educado. Um terceiro argumento, que daí eu encerro os argumentos pró-desarmamento, porque esses são os três únicos argumentos sensatos e que têm um viés técnico, seria a redução da violência. Só que esse terceiro não é nada mais do que um resultado dos dois últimos anteriores. Ou seja, não há um terceiro argumento, só um resultado lógico dos dois últimos anteriores, que sua desconstrução se dá nos mesmos padrões dos anteriores. A redução da violência não está ligada às armas de fogo do cidadão de bem. Muito pelo contrário, se o cidadão é de bem, ele não pratica violência, ele repele violência. Então, os demais argumentos que eu particularmente vejo favoráveis ao desarmamento são argumentos internos que têm a ver com a pessoa, se ela gosta ou não de arma de fogo, se ela tem medo ou não da arma de fogo, e não um argumento técnico. Esse tipo de argumento, ao meu ver, deve ser inclusive desconsiderado. Ele é considerado na escolha da sua religião, na escolha do seu time de futebol, mas não na discussão de política social e política criminal. Então eu não vou nem abordá-los. Então, os argumentos contrários ao desarmamento, ao meu ver, vou citar os três principais. Um bem sintetizado por um outro concorrente do vídeo, que é o monopólio das armas de fogo para os bandidos, que é justamente o resultado lógico da campanha do desarmamento e o inevitável. Se as pessoas aderirem à campanha do desarmamento que está sendo feita no Brasil, inclusive patrocinada pela Globo, o único resultado será que somente bandidos terão armas de fogo. Cidadão de bem terão simplesmente o seu patrimônio disponível ao bandido. Um outro argumento contrário ao Estatuto de Desarmamento é o da limitação da capacidade de defesa do cidadão, que é uma consequência, que pode parecer uma consequência do anterior, mas não é. Porque eu fico pensando numa situação prática. Hoje uma família monoparental é muito comum. Imagina numa casa em que vive uma mãe e uma filha. Qual a capacidade defensiva que elas têm? Se a gente tomar a média da população como base, ela não tem nenhuma capacidade defensiva. Mal sabem elas como ter uma reação durante um assalto. Eu acho que isso ninguém sabe, mas no caso de mulher a vulnerabilidade é um pouco maior. Então, se você limita a capacidade de defesa do cidadão, qual que é a consequência lógica disso? O aumento da criminalidade. E desconstruindo, aproveitando essa brecha que eu abri, desconstruindo mais um dos argumentos insensatos e sem técnica alguma daqueles favoráveis ao desarmamento, que seria o seguinte: numa discussão de trânsito, por exemplo, qualquer coisinha, uma pessoa sairia atirando na outra. Eu vou dar um exemplo pessoal, mas nós temos vários. Eu sou praticante de artes marciais há quase 20 anos e nunca me envolvi em uma briga. Já tive discussões de trânsito, já tive acidentes de trânsito, tanto como vítima
e como culpado, nenhum deles chegamos sequer a discutir. E eu não vejo que uma pessoa com arma de fogo, ainda mais depois de passar por toda a burocracia que ela passou para adquirir essa arma, ela vai reagir facilmente. Até porque há o teste de aptidão psicológica no Brasil. E um terceiro argumento contrário ao desarmamento, que é o argumento vigente no Estado, que predomina na segunda emenda, é o aumento da submissão da população ao Estado. E quando a população se submete em demasia ao Estado, o Estado se transforma em uma ditadura. E isso vai ao oposto do que nós temos que caminhar, do que a Constituição prevê e do que a sociedade moderna prevê. O Estado, ele serve a população e não o contrário. Então o Estado não tem o direito de tornar essa população mais submissa com base em critérios ilógicos e irracionais, pois a população tem o direito de se defender. A população não só tem o direito, como ela deve exercer esse direito. Para finalizar meu vídeo, um recado que eu dou a você que é a favor ao desarmamento, que não gosta de armas de fogo e que tem medo dela. A arma de fogo, como bem disse o Alexandre em vários de seus vídeos, só é um produto. E eu completo esse raciocínio. Não é apenas um produto, ela é uma ferramenta. Para sua utilização é necessário um ser humano segurando ela. Então não tenha medo da arma de fogo, não tenha medo da não tenha medo de que pessoa não tenha receio com armas de fogo. Tenha medo da pessoa que está atrás da arma de fogo. E se você ainda assim não gosta da arma de fogo, tudo bem, você pode abrir mão do seu direito de ter, de portar e de defender a sua família. Mas não obrigue os demais cidadãos a fazer o mesmo. Não ameace o patrimônio e a vida de famílias com base nos seus medos pessoais. Eu agradeço a todos que assistiram até o final e espero ter contribuído para o debate acerca do desarmamento. Obrigado.